Bom dia, terceiro ano, como que vocês estão? Preparados para introduzir a quarta apostila de atividades integradas? Temos agora um grande desafio pela frente. A apostila, vocês vão perceber que ela é um pouquinho maior. Os assuntos são assuntos complexos, né, que requerem bastante atenção. São assuntos muito interessantes de ser estudados, mas que requerem atenção, a necessidade de assistir a videoaula para compreensão do conteúdo e muita dedicação na resolução das atividades, tá? Então, hoje é segunda-feira, dia 31 de maio, ó, último dia do mês de maio, tá? Amanhã já é junho. E temos aula de História e Português. História, vamos continuar falando um pouquinho a respeito das moradias, tá? O título é Moradias com História. Vamos fazer a página 51 e a 52, né? Grande porcentagem dos estudos é leitura, tá? Leitura e compreensão, né? Precisamos fazer a leitura e compreender o texto quer informar para a gente, tá? Então, página 51, 52, colocar o nome e a data de hoje. Sabemos que as moradias podem ser feitas de tijolos, pedras, madeira, barro e, em certos casos, até papelão ou lata. Também podem ter tamanhos e formatos diversos. Suas características diferem de acordo com a situação social e econômica de cada família, a cultura ou até o clima e a paisagem na qual estão inseridos. Porém, a função é sempre a mesma: proteger quem vive dentro delas. Até então, falamos muito a respeito dos materiais mais conhecidos, né? Mais comuns entre as moradias que nós conhecemos, né? Que são os tijolos, a madeira, né? Chegamos também a falar do barro, mas uma novidade para vocês é o papelão e a lata. Então, vocês vão ver depois, lá na moradia, que a gente chama de barraco, as pessoas elas utilizam papelão ou lata, porque é um material mais baratinho, normalmente reciclável, e é o que dá para algumas famílias adquirirem, né, de acordo com a sua situação financeira. Vamos conhecer mais um pouco sobre a diversidade que representa os tipos de moradias? Veja exemplos. O primeiro exemplo, eu tenho certeza que todos vocês conhecem, é conhecido por apartamento ou edifício. É uma moradia muito comum nas grandes cidades, certo? Porque o número de habitantes normalmente é muito grande. Então, as pessoas, né, para facilitar, né, elas constroem moradias no qual várias famílias poderão ocupar, tá? Que são os chamados edifícios. Então, se vocês observarem aí na foto, tá vendo, ó? É uma moradia ampla, grande, e ela é toda dividida. Cada divisão dessa corresponde, né, a uma moradia. Então, isso significa dizer que cada andar desse normalmente pode residir uma ou até mais, né, famílias de acordo com a estrutura. Então, existem edifícios pequenos, grandes, luxuosos, e a sua estrutura normalmente ela é totalmente de ferro, porque tem que sustentar, tá vendo como que é grande? Então, ela sendo construída, né, com esse material, com ferro, vai conseguir, né, esse material vai conseguir sustentar essa estrutura contra grandes impactos. Construídos de forma precária, agora os barracos são feitos com latas, papelões, restos de materiais recicláveis e isopor. São muito evidentes em locais precários como favelas e locais de invasões. No Brasil, infelizmente, esse tipo de construção é muito comum, especialmente nas grandes cidades onde o número de favelas é grande. Então, aqui na região sudeste, região que nós moramos, né, falando um pouquinho além, né, vamos além do nosso estado, vamos falar do Rio de Janeiro e de São Paulo. Existem grandes favelas nessas regiões, nessas cidades. Então, o número de habitantes é tão grande e a situação ela é tão precária para algumas famílias que essas famílias elas precisam optar por esse tipo de moradia, tá? Então, a situação financeira das famílias, de determinadas famílias, não permite que elas construam, né, moradias mais seguras, com materiais mais concretos, e por fim, né, acabam tendo que se adequar a essa realidade, tá? Então, é comum sim nas grandes cidades,
né, locais chamado favelas, onde as pessoas elas precisam se adaptar. Então, se torna muito comum, né, a criação, né, de um território composto por moradias mais precárias. Por outro lado, né, numa outra visão, temos ainda a mansão. Então, se de um lado o barraco representa a precariedade, as más condições financeiras, né? Por outro lado, tem as pessoas que vivem com um capital muito grande, falando em dinheiro, tá? Terceiro ano, tem uma situação financeira muito boa, têm empregos estáveis e eles conseguem construir a casa que é denominada mansão, que são casas assim amplas, grandes, tem vários cômodos, cômodos luxuosos e normalmente é circundada por um jardim também muito bonito, muito grande. E infelizmente é assim, né? A nossa sociedade é assim, a divisão ela é muito injusta quando a gente fala, né, de oportunidade, quando a gente fala de capital, de dinheiro. E acaba que algumas pessoas, elas têm mais oportunidades que outras. Além desses exemplos já mostrados, tem povos também, grupos de pessoas que têm hábitos e culturas diferentes, né, do que nós estamos acostumados a conviver. Por exemplo, as pessoas de circo, né, e até os ciganos. Então, esses grupos que eles normalmente, né, na grande maioria são nômades, ou seja, eles não têm uma residência fixa, eles ficam frequentemente mudando de local. Tá? Então, por exemplo, os circenses, né, as pessoas de circo, elas mudam frequentemente em busca de apresentação, que é o seu trabalho, né? Apresentar o seu trabalho para outras pessoas. Então, pode ser que numa segunda-feira está a família circense está fixada em Kennedy, depois de 3 dias pode estar lá em Cachoeira de Itapemirim. Então, assim, como que eles fariam, né, para fixar uma moradia? Não é complicado? Então eles optam pelos trailers, né, que é tipo aqueles ônibusinhos, tem até aí na imagem para vocês ver, e as próprias barracas, tá? Aquelas barracas feitas de lona. E a mesma coisa acontece com os ciganos. Eu acredito que em Kennedy tem ciganos, né, não característicos, né, com a imagem que a professora está apresentando aí para vocês. Mas é interessante essa imagem porque mostra grupos que ficam por um período muito curto de tempo naquele espaço, depois eles se deslocam para outro local. Então, se vocês verem, eles levantam as casas e essas casas elas são feitas, né, de lona, né, o que a gente comumente chama de barraca. Peraí que saiu, deixa eu voltar aqui. Pronto. E além desses exemplos que, né, vem apresentado na apostila de vocês, tem a situação dos moradores de rua. Claro, né? Tem pessoas que têm lar, mas também tem pessoas que não têm, né? Devido a vários fatores, né? Desestrutura familiar, a pessoa acaba saindo de casa, falta de oportunidade no mercado de trabalho, talvez alguma instabilidade psicossocial, tem algum probleminha de saúde, não tem quem apoiar. Não, existem várias situações que fazem com que essas pessoas elas fiquem sozinhas e morando nas ruas, tá? Então aí tem um exemplo de um morador de rua deitado em uma rua qualquer ou numa praça. E essa é o que essas pessoas fazem, né? Não tem uma casa, então eles dormem nas ruas, nas praças, nos pontos de ônibus, né? Eles ficam em qualquer local. Então, é uma situação muito triste, porque essas pessoas elas vivem na miséria, em situação precária, em situação de vulnerabilidade, não se alimentam direito, não têm vestimentas, ficam expostas ao frio. Então é um problema, né, infelizmente, da nossa sociedade e que, né, deveria existir formas, né, existir até existe, mas as entidades governamentais precisam fazer algo em prol dessas pessoas, né? E depois dessa reflexão, temos uma questão para ser respondida. Então, ó, vamos refletir sobre o assunto? Leia o texto e a frase abaixo, depois faça uma breve reflexão sobre a importância das moradias.
Havia alguns problemas na casa do seu João. Os vizinhos se juntaram para ajudar na arrumação. Pintaram porta, tá, a janela lá. João falava, vá, mas que beleza! E então tem o textinho e depois tem uma frase, ó. Todas as pessoas precisam de uma casa para morar. Então, ó, o textinho ele vem falando de um conjunto de pessoas que se uniram para ajudar o senhor João, né? Aparentemente é uma reforma, né, da casa dele. A frase já afirma que todas as pessoas precisam de uma casa, de um lar para morar. Então, uma vez que vimos que existem os moradores de ruas, pessoas que não têm oportunidade, a gente tem que refletir por que as pessoas precisam de uma casa para morar, qual a importância de uma moradia. Aí vocês vão fazer a reflexão, né, de vocês e vão registrar aí no espaço, certo? A professora vai fazer outra videoaula para a gente introduzir o conteúdo de português.